Olá pessoal, vamos começar o nosso estudo sobre tabela periódica. Distribuição eletrônica dos elétrons nos subníveis e nos orbitais e classificação dos elementos. Então a gente tem algumas classificações dos elementos que são importantes para o nosso conhecimento da tabela. Temos os elementos que são considerados elementos representativos, que o último elétron preenche os subníveis S ou P. Temos elementos de transição, o último elétron preenche o subnível D. E os elementos de transição interna, que o último elétron preenche o subnível F. E ainda os gases nobres, que é o grupo 18. Então veja, temos aqui justamente essa representação do que foi dito. Então eu tenho em amarelo os elementos representativos. Em rosa eu tenho aqui os elementos de transição. E em verde eu tenho os elementos de transição interna. A tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos na forma de uma tabela em função de suas propriedades. São muito úteis para se preverem as características e tendências dos átomos. Permite, por exemplo, prever o comportamento de átomos e das moléculas deles formadas, ou entender por que certos átomos são extremamente reativos, enquanto outros são praticamente inertes, ou seja, não reagem com nada. Permite prever propriedades como eletronegatividade, raio iônico e energia de ionização, que é o que a gente vai ver nos próximos vídeos. Aqui a gente tem uma organização da tabela como ela deveria ser apresentada. Por questões de melhor organização da tabela, optou-se por retirar essas duas linhas aqui do meio da tabela e removeu elas para baixo da tabela. Então, temos a tabela como hoje é apresentada. Ao retirar essas duas linhas, esse grupo aqui, junto com os demais, acabam se aproximando dos primeiros grupos. Então, a gente tem a união dos primeiros grupos com os demais grupos e as duas linhas que estariam aqui, elas vêm aqui para baixo. Tudo isso é a tabela periódica. Isso não quer dizer que essas duas linhas não fazem parte da tabela. Elas estão inseridas exatamente aqui dentro dessa região. Aqui a gente tem a tabela e a identificação das verticais e das horizontais. Então, na vertical a gente vai ter os grupos. E aí eu tenho 18 grupos. Tenho grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e grupo 18. Antigamente, esses grupos eram identificados como famílias, então muitas questões vocês vão ouvir falar ainda de grupos ou famílias, onde a gente teria os elementos representativos identificados como família A e os elementos de transição como família B. O grupo 18, como eu já falei, é o grupo dos gases nobres. Como a gente já falou, os períodos estão na horizontal, são as linhas horizontais e definem o número de camadas dos elementos químicos. Então, voltando aqui, eu vou ter no período aqui, 7 períodos, justamente porque atualmente a gente tem elementos com até 7 camadas identificadas e existentes. Isso não quer dizer que eu não possa ter mais linhas futuramente. Sim, eu posso ter mais períodos futuramente, desde que haja a existência de novos elementos químicos, haja a descoberta de novos elementos químicos. O próximo elemento químico que for descoberto provavelmente vai ocupar o 8º período da tabela periódica. E grupos ou famílias são as linhas verticais, que definem o número de elétrons na camada de valência. Camada de valência é exatamente a última camada do átomo representativo daquele elemento químico, ou seja,
é a camada mais externa do átomo. Então, a gente tem as famílias nas verticais. Aqui a gente tem a família dos metais alcalinos terrosos, que é o grupo 13, a família do boro, o grupo 14, a família do carbono, grupo 15 é a família do nitrogênio, grupo 16 é a família dos calcogênios, grupo 17 é a família dos halogênios e o grupo 18, que é o grupo dos gases nobres. E aqui a gente tem a família dos lantanídeos e dos actinídeos. Vamos ao exercício. A melhor semelhança de comportamento químico na formação de íons se observa em um certo grupo ou família da tabela periódica, que deve-se ao número de camadas. Número de camadas a gente já viu que é relativo à linha na horizontal, ou seja, ao período e não ao grupo. Se deve ao número de elétrons na última camada. Sim, a gente viu que justamente no grupo ou família a gente vai ter todo mundo com o mesmo número de elétrons na mesma camada. Então, a resposta certa seria letra B. C, ao número total de prótons, não, porque a gente já viu que o número total de prótons é crescente na horizontal, ao longo que a gente caminha nas linhas horizontais da tabela periódica. Deve-se à mesma estrutura nuclear? Não, nenhum átomo tem a mesma estrutura nuclear que o outro. Deve-se ao número de massa dos elementos? Também não, a gente já viu que assim como se cresce o número de prótons ao longo da tabela, o número de massa também cresce. Então, atualmente a gente tem 7 períodos na tabela periódica, que correspondem justamente às 7 camadas ou os níveis eletrônicos dos átomos. Desse modo, exemplificando, por exemplo, o ferro, que tem número atômico 26, ele vai estar no 4º período e, por isso, já sabemos que seu átomo possui 4 camadas eletrônicas. Então, observe, pela distribuição do ferro aqui, ele termina em 3d6, porque ele vai ter a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3s2, e aí vem 3p6, 4s2, 3p6, 4s2 e 3d6. Então, aqui a gente tem 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26 elétrons. Justamente o número de prótons para o átomo neutro é igual ao número de elétrons. Então, ele terminou em 3d6. Observem que todo elemento químico que termina em D ou em F, o número que vem junto com o que ele termina, o subnível que ele termina, não é a sua última, referente à sua última camada. Antes de chegar no D, ele vai ter a camada 4 aqui preenchida. Então, no total, ele vai ter 4 camadas, mesmo terminando em 3d6. Então, o elemento químico ferro, ele tem que estar sendo encontrado no 4º período, que indica que ele tem 4 camadas no total. Vamos ao exercício. No mesmo período, o número de camadas eletrônicas a gente já viu que todo mundo que se encontra numa mesma linha horizontal na tabela periódica, eles vão ter o mesmo número de camadas eletrônicas. Então, no mesmo período, o número de camadas eletrônicas é constante. Letra A seria a resposta correta. Por hoje é só, e essa é a bibliografia utilizada para a nossa aula. Até a próxima aula.